Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Casual hoje recebe a visita de Dona Silvia Queiroz, presidente do LIDE Campinas. Aliás, presidente e também colaboradora, entre aspas, na fundação do LIDE como um todo, não é? Sim, tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo meu. É uma grande alegria, sou admiradora tua e do programa. Então a recíproca é verdadeira. Mas sim. Mas eu me lembro da fundação do LIDE. Isso. E o Juan, seu marido, o Juan Queiroz, e na época o nosso atual governador do estado, o João Dória, né, que é o fundador do Ele LIDE, é o fundador e hoje quem preside o grupo é o filho dele, o Johnny. E assim, foi uma ideia que foi construída baseado na importância do networking. Então, networking é uma riqueza, é um tesouro que você guarda e que você não sabe quando você vai usar, mas sem dúvida é muito precioso. Valioso. E assim foi a ideia que surgiu. No início eram viagens, logo vieram os fóruns e logo se formou o LIDE. Que antes... Qual é a essência realmente da sua fundação? A essência é o networking. É o networking? É o networking. Eu achava que era um grupo de confraternização, naturalmente, envolvendo business, mas mais para que os empresários se conhecessem, trocas de cartões, informações, cartões e tudo mais. Então, a ideia... Mas é mais ou menos isso. É isso, é exatamente isso. A ideia é ter um calendário com encontros muito especiais, tão especiais que os tomadores de decisão das empresas queiram ir aos encontros, e aí nesse momento é onde acontece o networking, que é muito claro de que nós estamos lá para fazer negócio, mas existe, lógico, não é aquela coisa agressiva, existe a construção desse networking. Então, por exemplo, o LIDE em Campinas faz muitos jantares. Nós trouxemos no ano passado secretários, ministros, trouxemos grandes empresários como o dono, fundador do Boticário. Vamos rememorar um pouquinho o ano passado, porque o ano passado está aí mesmo, foi ontem. Você se lembra o nome dos que estiveram aqui, os mais importantes, para vocês terem, aquilatarem o peso da entidade? Sim, então, no ano passado a gente recebeu o Wilson Polara, que era secretário de saúde de São Paulo, que trouxe a ideia do Corujão da Saúde com o João Dória, super inovador. Recebemos o próprio João Dória, hoje governador. Recebemos o Wilson Poit, que na época era secretário, hoje ocupa a presidência do Sebrae. E do âmbito privado a gente trouxe o presidente do grupo Boticário, fundador, né, o André. Trouxemos também no ano passado o Fernando Capês, que ocupa a pasta presidente do Procon, que também. Então, assim, se você observar, a gente pesos pesados, né? E mescla-se muito o público e o privado. Então, no intuito de ter uma comunicação e ter uma integração. Claro que também trouxemos o vice-governador. Então, veja só, o vice-governador ou governador, eles vêm para
outras entidades, com certeza, mas no LEAD o grupo que atende é um grupo menor, onde a possibilidade de você, olho no olho, poder entregar teu cartão, poder conversar, é diferente. E esse social, Silvia, eu acho que é um contrapeso muito importante. Você não acha? Acho, com certeza. Eu acho que isso dá realmente uma possibilidade das pessoas se conhecerem um pouco além dos negócios, um pouco mais intimamente. Isso é muito cordial, eu acho isso muito importante. Aliás, Almir, quando assim, o primeiro evento que surgiu na época, organizado pelo João Dória, foi o Fórum de Comandatuba. Isso. Numa época em que não existia... Antológico, todo mundo queria ir nesse fórum. E a nata do empresariado brasileiro e tudo mais. E aí, era uma época em que não existia o WhatsApp. Então, quando você queria marcar uma reunião com o presidente, você tinha que ir tentando, aí chegava na secretária, você ligava. Se a secretária não estava a fim de passar a ligação, ela não passava. É verdade. Então, naquele momento, você saía numa quinta-feira e ficava até domingo numa ilha, juntos, tomadores de decisões, presidente de IBM, de Eaton, de MS, enfim, a nata. E a gente sempre falava, depois que você joga um vôlei de praia, toma café da manhã, anda descalço na praia, a relação acabou, é outra. É íntima. Exato. Então, essa criação esse caminho. Esse caminho, exato. Então, foi assim que foi construído. Agora, você me pergunta, por que LEAD Campinas? Né, como que foi isso? Então, é assim, até 2008, só tinha o LEAD Brasil, que era o grupo onde você, para fazer parte, paga uma adesão anual, e era em São Paulo, chamava LEAD Brasil. Então, todas as empresas do entorno de Manaus, de Recife, Rio de Janeiro, frequentavam o LEAD Brasil. Não sei se você lembra disso, mas o João Dória comprou a Casa Cor, a marca, em 2008, você grande parceiro, né? Fomos, inclusive, lá. Fomos, isso. Então, quando ele compra, né, a Casa Cor, e depois ele vende em 2011, né, 2012, veio essa ideia e esse conceito que ele vivenciou muito na época da Casa Cor, de ter unidades, né, internacionais e nacionais. E isso ficou guardado. No momento em que começam a surgir as ideias da globalização, dele tomar um outro rumo, né, na carreira dele, na vida dele, ele teve a ideia de criar as unidades. Então veio LEAD Ribeirão Preto, logo veio LEAD Rio de Janeiro, Recife. E o que eram? Eram pessoas que se desenvolviam na sua região, que assumiriam de receber, no mesmo conceito de São Paulo, os empresários da região. Isso quer dizer, traz para uma célula regional a essência da célula máter, que é o LEAD Brasil. Exatamente. Então traz para o interior. Isso é muito interessante, porque você consegue, naturalmente, dar vida e cor àquele núcleo do interior. Isso. As pessoas se sentem valorizadas, a cidade se sente valorizada. Não é uma coisa que, só em São Paulo. E aí começou a crescer, nós recebemos, né, eu recebi a proposta do João de trazer para Campinas, né, inclusive porque muitas empresas, Campinas é o terceiro maior centro financeiro do Brasil. Então, a região metropolitana... 7% do PIB brasileiro, se não me engano, a produção pode saber melhor, 7 ou 9% do PIB brasileiro está na região de Campinas. Exato, não, é um potencial incrível, enorme, incrível. E, às vezes, até eu me surpreendo, porque todo dia eu descubro uma empresa gigante nova. Enfim... E aí, então, nós trouxemos a marca, já está aqui há 7 anos, né? O LEAD Campinas existe há 7 anos. Um sucesso estrondoso, é verdade. Uma respeitabilidade, Silvia. Não, justiça seja feita, vamos dar nome aos bois. Vocês são referência, você e seu marido. É um casal, o Juan, para quem não sabe, o marido da Silvia, foi o presidente da PECs no governo de Luiz Inácio da Silva, no primeiro governo Lula,
e por aí vai, ocupou outros cargos importantíssimos, investe em São Paulo e tal. Então, é uma referência. Então, isso é muito importante que se diga. Verdade, obrigada. E aí, então, esses anos a gente foi conquistando as empresas que eram do LEAD em São Paulo, que começaram a gostar muito de fazer parte do LEAD de Campinas. E até foi um acordo que eu fiz na época, nós estamos muito próximos de São Paulo. Geograficamente. Então, por exemplo, muitas empresas, IBM, a sua principal estrutura é aqui na nossa região, mas o escritório e o presidente ficam em São Paulo. Então, a gente combinou isso logo de largada, que os meus filiados podem frequentar todos os eventos em São Paulo. Olha aí. Que já são eventos que vêm ministros, Paulo Guedes vai vir, né, no mês que vem, enfim. E aí, em Campinas, eu faria alguns eventos de porte assim grande, de 150 convidados, mas que a maioria seriam os jantares ou mentorings com 40 pessoas, formadores de opinião, mas, sobretudo, pessoas que decidem dentro das empresas. E empresas de porte assim, nacional, lógico, grandes empresas da nossa região. Internacional também. Internacional. Então, assim, todo o grupo Dória está muito contente com a repercussão que Campinas tem, tanto é que eles até fizeram uma revista especial esse ano sobre a nossa região, do LEAD Campinas, porque nós somos um diferencial, e quando eu falo nós, eu falo a região metropolitana de Campinas. Então, assim, vem muito bem. E esse ano a gente tem vários eventos. Isso é que eu queria agora, me perdoe, perguntar a você. Dentro dessa vasta agenda que existe do LEAD, e preferencialmente focada, digamos assim, em eventos que contribuam para o conhecimento e o melhoramento do network do campineiro afiliado da região de Campinas. Isso. Vocês fazem uma agenda justamente a propósito, certo? Sim. E você já tem a agenda 2020? A gente sempre tem uma agenda básica e depois vamos adicionando durante o ano, né? Por quê? Porque justamente os palestrantes que vêm ao LEAD não são palestrantes contratados. E isso faz com que eles venham numa postura totalmente diferente. Eles vêm porque eles querem vir, porque é de interesse deles estar com este grupo de empresários. Então, adequar as agendas requer, às vezes, ajustes meio em cima da hora, com um mês antes e tal. Mas a gente já tem definido. Semana que vem nós estamos recebendo a Thaís Pegoraro, que vocês já entrevistaram. Ela é nossa afiliada e ela é a única brasileira que já, sem ser atleta, que já subiu a 7 cumes. Ou seja, aliás, a entrevista dela com a Thaís foi fantástica, foi muito boa. Então, uma pessoa muito querida. Sei lá, o público ficou encantado com ela. E terça ela vai estar palestrando no Iguatemi. E ela fala, o tema vai ser sobre as suas aventuras. As suas aventuras, o porquê da superação, como é importante a superação física para conseguir a superação espiritual, né? E ela é nossa afiliada, então foi legal a gente conseguir essa conquista. O Shopping Iguatemi está no momento de celebração. 40 anos do nosso querido shopping. Exato, eles nos recebem na Livraria Cultura na terça-feira. Aí, no mês de março, nós vamos abordar o tema da Lei da Proteção de Dados. É um tema muito importante que todos os empresários têm que começar a tomar cuidados de não divulgar dados dos seus clientes. É uma coisa que na Europa já funciona muito bem, existem penas altíssimas e no Brasil ela entra em vigor em agosto. Então, os empresários precisam entender. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso. É uma lei nova, né? É uma lei nova. Assinada pelo presidente Bolsonaro, não é isso? Sim, ela é uma lei mundial. Isso, mas agora no Brasil, vai entrar em vigência no Brasil agora. Isso, em agosto. A minha pergunta, o que é não divulgar dados? É assim, por exemplo, quando a gente vai numa portaria
de empresa ou quando a gente vai numa portaria de prédio. Eles não te pedem documento, tiram foto. Isso não pode mais. E se fizer, eles podem ficar com essa foto 5 dias. Depois eles têm que excluir da base de dados. Quem que vai sofrer mais? Aquelas pessoas que trabalham com mailing, aquelas pessoas que vendem essas informações como Uber, como o próprio Facebook, enfim, que comercializam com isso. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu conversando com a presidente do LIDE Alemanha, eu contei para ela, não, porque aqui no Brasil a gente entrega mailing. Ela falou, nossa, na Europa não pode. Se a pessoa entrega o e-mail dela, ok, mas terceiro repassar não pode. E como é que você faz, você que eu quero dizer em tese, as pessoas com essa lei, como é que faríamos, por exemplo, para termos um cadastro da pessoa e queremos, eu preciso de informações? A pessoa pode assinar uma autorização em que ela cede o dado dela, mas tem que estar assinado que ela cedeu. Mesmo para a polícia, Silvia? Bom, aí boa pergunta. Vamos no dia do evento. Porque é fácil essa pergunta para a Thaís? Não, pro grupo. Pro grupo, Por quê? Porque isso é muito importante. Você, às vezes, precisa saber antecedentes criminais de uma pessoa que você vai contratar. Inclusive na área doméstica. Sim. Hoje em dia, você não basta referências da carteira assinada. Às vezes, você precisa pedir até para a polícia saber se a pessoa não tem envolvimentos. Exato. Por isso que interessante, né? Saber como fazer. Olha, bons esclarecimentos. Eu vou esclarecer, até porque, por isso que eu acho que o Brasil, assim como qualquer país latino, a gente vai ter que ter alguns ajustes, porque, por exemplo... pelo tipo de negócios que acontecem aqui, né? Portaria, tipo, por exemplo, e se a pessoa fala que ela é fulana, mas você não tem a foto, né? É na confiança, né? Então, vai ter alguns ajustes. Todo mundo fala que a lei no Brasil vai ter seus ajustes. Não pode ser tão rígida assim, ao pé da lei, para não dizer ao pé da letra, né? Então, o escritório do Fernando Quercia, que é nosso associado, trouxe uma especialista, a doutora Aline, que vai falar sobre o assunto. Interessante. Isso é muito interessante. É super. Então, nossos eventos são assim. Tem meia hora de networking antes, onde eu pessoalmente e a minha equipe já sabemos quem quer falar com quem, então já coordenamos, apresentamos, juntamos os grupos. Logo tem uma palestra e depois, mais uma vez, a gente sai e se relaciona, né, num outro coquetel e tudo mais. Ótimo. Então, essa dinâmica, ela é presente em todos os eventos, tá? 14 de abril nós vamos receber a nova CEO do Mundo Verde, pertencente à marca, ao grupo Sforza, da família Martins, né? O Charles Martins Wizard é quem era o CEO. Eles estão profissionalizando todas as suas empresas e a Cláudia veio da L'Oréal, presidente da L'Oréal, e assume um grande desafio. Ela é uma pessoa incrível, simpaticíssima, e estará também no Iguatemi, mais uma vez o Iguatemi nos recebendo, no dia 14 de abril. Graças a Deus, nosso parceiro querido. Isso, exato. Então, em abril temos ela. Depois nós teremos jantares, onde nós recebemos pessoas importantes, né? Nós estamos alinhando, queremos trazer um ministro e também um secretário. Depois, assim que eu tiver a agenda pronta, estaremos divulgando. Em junho vamos ter um grande encontro de agronegócio, onde a gente vai trazer o secretário Gustavo Junqueira, que é o secretário de Agronomia do Estado de São Paulo, e junto com ele vamos trazer algumas figuras muito importantes do agronegócio. Esse vai ser no Royal, um encontro grande para debater um dos setores que é mais importante no nosso país. Exatamente. Né? Nunca esteve tanto na berlinda, né, Silvia, o agronegócio. Sim, e agora está tendo uma grande mudança, que é a tecnologia no agronegócio. Então, isso vai ser muito conversado, porque tem que ser modernizado, e ele está sendo modernizado, até para que os jovens
voltem para o agronegócio. Isso. Né? Que o Brasil tem essa Tem característica. mesmo. E também atrelha ao agronegócio o agroturismo. Sim. Que isso é uma fonte de renda na Europa Sim. fantástica. Bom, eu, sem mencionar os lugares, mas Campinas tem tesouros, Maravilhoso. assim, fazendas maravilhosas. Lindas ao entorno, na nossa região, que podem ser utilizadas para o agroturismo, que são fantásticas, já aparelhadas, inclusive. Sim, né? sim. E nós estamos próximos, assim, De uma tudo. rodovia perfeita para Tudo. receber. Tem nessa região vinho, queijo, café, carne de cordeiro. É, carne de cordeiro, Quirós, por sinal, que é uma delícia. Faz tempo que eu não como. Preciso falar com o Guto, então, seu filho, para dar uma orientação qual que eu vou comprar melhor do momento. Ah, ele manda para você. Querida, Mas, e aí depois do segundo semestre vem. Segundo semestre Mas aí você também. vai voltar aqui no segundo semestre. Sim. Tá? Porque as pessoas não conseguem guardar essa agenda toda, que é fantástica. Mas a essência é assim, a gente traz temas que faz com que os tomadores de decisões, ou seja, presidentes dessas multinacionais ou grandes empresas filiadas do LIDE, digam: hoje à noite ou hoje de manhã eu preciso ir no evento do LIDE. E aí lá todo mundo faz a sua rede de relacionamento. Pronto. E tudo acontece. Silvia Quirós, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, adorei Eu é e que estou agradeço. sempre à disposição. Obrigado, eu que agradeço. E como vocês viram, realmente está aí a pujança da nossa cidade, do nosso entorno e principalmente de entidades de peso como o LIDE, que hoje é internacional e que nós temos a honra de sediarmos aqui em Campinas, o LIDE Campinas, presidido por Dona Silvia Quirós. Obrigado por ter vindo. Obrigada.